Bem-vindo, amigos, à Capacitação com Filmes. Ela é uma proposta do Instituto Humana, que utiliza cenas e mensagens de filmes que retratam fatos reais. Neste momento, você já deve ter assistido ao filme 3, A Lista de Schindler. Este filme ele é muito rico em cenas e convido você a ter muita atenção. A primeira parte do filme insiste num ponto que é muito provocante para as pessoas que estão interessadas em fazer o bem. Porque Schindler é um alemão católico que o filme mostra muito bem que ele se envolve com os judeus, a princípio, sem interesse de ajudá-los. Ao contrário, de se beneficiar com aquela realidade desafiadora. E isso nos provoca. Por quê? Assim como eu tinha colocado já no primeiro filme, existe uma questão muito interessante nos processos de construção do bem. Porque se é verdade que a construção do bem nasce da percepção do outro, da realidade desafiadora do outro, da dor do outro que me incomoda, essa percepção do outro exige um olhar sobre o eu. Ou seja, exige um autoconhecimento. E aqui é o momento de te provocar isso. Porque o que o filme nos mostra é que não é raro que aquelas pessoas que se envolvem em processos de construção do bem tenham grandes interesses particulares neste envolvimento. Não é antiético que você tenha interesses pessoais na construção dos seus processos de ajuda. O ser humano não se envolve em nada que ele não tenha benefícios. O desafio não é que você queira ter benefícios nessa relação. Seja benefício por se sentir uma pessoa melhor, seja o benefício de socialização, de construção de amizades, do próprio aprendizado, ou até do enriquecimento do seu currículo. Não existe um problema na busca de benefícios na construção dessas relações de ajuda. A questão ética está se esses benefícios eles entram na frente do objetivo que deve ser central, que é o benefício do outro. Se você está entrando numa relação de ajuda, a ajuda a essa pessoa deve ser a questão central do processo. Os outros benefícios devem ser periféricos. Se eles deixam de ser periféricos, que é o caso que as cenas iniciais do filme da Lista de Schindler mostram, aí você tem um problema ético sim. Então eu convido você a analisar essas cenas e a perceber isso. Agora, o filme ele é muito interessante porque ele mostra, claro, um processo de despertar de Schindler, ou seja, na relação de Schindler com os judeus, em especial com Isaac Stern, que é aquele judeu que trabalha com a contabilidade da empresa de Schindler, Schindler vai vivendo um processo de aumento da percepção pela dor daquelas pessoas, e isso então acaba gerando um movimento dentro de Schindler no sentido do movimento de compaixão, de alteridade, do trânsito no mundo do outro, algo que nós vimos muito bem no filme anterior, o filme de Madre Teresa. Então essas cenas iniciais do filme discutem muito esse processo de aumento da sensibilidade para o outro, ou seja, seria normal que você perceba que na medida que você vai se envolvendo nos processos de ajuda, você viverá um aumento dessa sensibilidade, como no caso de Schindler. Essa atitude de Schindler nos chama a atenção para uma postura comum diante da pobreza hoje em dia. Porque é importante fazer um questionamento sobre a pobreza da seguinte forma: se a pobreza é uma realidade tão absurda, se a pobreza é uma realidade tão inaceitável, tão ameaçadora à vida, por que ela persiste? Apesar de tantas pessoas se incomodarem com ela e apesar dela ser algo tão absurdo na nossa sociedade, ela persiste porque a pobreza interessa a muitos. Ou seja, a pobreza cumpre um papel na nossa sociedade, nós não podemos negar isso. E muitas vezes até as pessoas que se incomodam com a pobreza e se propõem enfrentá-la também têm benefícios com a pobreza.
e que por isso mesmo propõem propostas de enfrentamento superficiais. O que não é o assistencialismo? O assistencialismo são propostas de ajuda, mas que não enfrentam a pobreza, feitas muitas vezes por pessoas que, apesar de se incomodarem com a pobreza, socialmente têm benefícios com elas. Porque se não fosse a pobreza, como nós conseguiríamos pagar tão pouco para a nossa faxineira ou o nosso pedreiro? Se não fosse a pobreza, a competição social seria muito maior. O vestibular que o seu filho fez, que foram 5 por vaga, seriam 40 por vaga. Ou seja, são os pobres que aceitam fazer aquilo que nós não queremos fazer. São os pobres que aceitam receber valores que nós estamos a fim de pagar. São os pobres que sustentam muitos dos serviços. Então é importante que você perceba que nós vivemos uma relação contraditória com a pobreza. Se por um lado ela nos incomoda, por outro lado ela cumpre um papel. E por isso mesmo ela é uma realidade que persiste na nossa sociedade. O filme A Lista de Schindler mostra isso. Porque mostra, ao mesmo tempo, Schindler começando a se incomodar com aquela realidade, mas lucrando com aquela realidade, e por isso mesmo ele demora nesse processo de percepção de que ele também fazia parte da construção daquele mal que aquelas pessoas viviam. O filme A Lista de Schindler nos apresenta outra realidade importantíssima em relação ao envolvimento com o bem. O filme mostra como o bem é envolvente, como o bem é contagiante. Porque Schindler vai paulatinamente sendo envolvido pelo bem. É bonito perceber como no primeiro momento ele nega isso. Ele não quer enxergar que ele está sendo contagiado pela proposta de Isaac Stern. Isaac Stern representa aquelas pessoas que são um instrumento de provocação desse processo de despertar para o bem. E podemos citar algumas cenas como a contratação de pessoas que não tinham a habilidade, muitas vezes nem condições físicas para a produção dos equipamentos. Naquele momento, quando Schindler começa primeiro ele questiona essa contratação, porque é bonito perceber como Isaac Stern ele assume a proposta e vai envolvendo Schindler nessa proposta de salvar os judeus. E Schindler então começa a permitir isso, não querendo admitir que ele também estava fazendo isso de forma consciente e intencional. E lentamente Schindler então vai se envolvendo, e aqui tem um ponto determinante e belíssimo, como o bem nos envolve. Só quando ele começa a perceber isso, aí sim ele começa a mudar de postura. O filme mostra de forma muito bonita, que é a única cena colorida do filme. O filme é todo em preto e branco, mas aquela menina que aparece 2 vezes de vestidinho vermelho do filme, ela, tanto na primeira cena quanto na segunda, ela é o marco do processo de percepção de Schindler daquela realidade que ele também fazia parte. A experiência de fazer a diferença na vida das pessoas, a experiência de contribuir para um mundo melhor, contribuir para a melhoria de uma realidade, de contribuir para a humanização das pessoas, como isso toca, como isso motiva, como isso provoca Schindler e como isso faz com todas as pessoas. Nós temos uma outra cena belíssima, que é a cena em que Schindler já está num processo de transporte dos judeus e o trem para debaixo de um sol muito forte. E Schindler então pega mangueiras para refrescar o trem. Ali ele já mostra um aumento da sensibilidade para a dor do outro. Já não importava só salvar os judeus, ele queria salvar de uma forma com que eles não sofressem. Então ele estava preocupado com questões ligadas ao sofrimento daquelas pessoas. E por fim, claro, Schindler então assume isso e começa a comprar efetivamente os judeus, começa a comprar a vida daquelas pessoas, subornando os líderes nazistas, né? Ali ele já tinha efetivamente se envolvido profundamente com a proposta e já tinha assumido isso como uma proposta sua, né? Como algo que ele já não só colaborava com Stern. E a beleza de Isaac Stern no filme é que ele consegue estimular Schindler e depois deixar Schindler seguir, né? Porque Schindler assume para si a proposta, né? De compra mesmo dos judeus, salvando cada um, né?
Bom, toda essa cena termina com um evento belíssimo que foi o fim da guerra. A cena final do filme mostra Schindler já agora refletindo sobre o que fez. É um outro estágio. No primeiro estágio ele começa a se deixar levar, depois ele assume conscientemente a proposta e por fim agora ele já reflete sobre a proposta. E na reflexão de Schindler sobre a sua atitude, ele vive aquela experiência de não ter feito bastante. Ele começa a chorar, começa a olhar para aquilo que ele ainda tinha, o anel, o relógio, o carro, e começa a fazer a reflexão de que ele poderia ter feito muito mais. Mas é belíssimo porque todos os judeus que ele tinha conseguido salvar olham para ele e dizem: você fez o suficiente, você fez o que estava nas suas mãos. Porque é importante refletir que por mais que uma pessoa faça, sempre ela vai ter a sensação de que poderia ter feito mais. Então o filme deixa uma mensagem para nós importante, que é: você que está se envolvendo com o bem, busque fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Busque fazer o máximo possível e não se cobre para além disso. Por outro lado, sim, não pare antes de fazer o máximo possível. A beleza do filme é mostrar isso. Quem se envolve com o bem deve investir, deve se doar, deve partilhar o máximo possível. Ao fazer isso, precisa ter a tranquilidade emocional e espiritual de que fez a sua parte. Termino então lembrando, nesse subtema, como o bem é contagiante e envolvente e como algumas pessoas ao nosso redor podem ser determinantes nesse processo de descoberta vocacional do bem. Meus amigos, depois de ter assistido os 3 filmes e partilhado as discussões, nós do Instituto Humana esperamos que essa capacitação tenha contribuído no seu processo de amadurecimento para o bem. Nós discutimos aqui 3 temas. O primeiro foi: é possível fazer o bem? Depois discutimos sobre o olhar solidário que vê um outro mundo. E por fim, sobre a capacidade de contágio da solidariedade do bem. É essencial, ao concluir esse tema, que você perceba que existem e existirão sempre muitos motivos para fazer o bem. E é preciso que você descubra os seus. Quais são os seus motivos? E ao descobrir, que você saiba que esses motivos eles vão variar constantemente. O tempo todo você verá os seus motivos, alguns crescendo, outros diminuindo, e por isso você tem que monitorar e cuidar desses itens que te movem, que te provocam, que te desinstalam, que te levam ao encontro do outro. Essa é uma das missões do Instituto Humana e esse é um dos objetivos desse material. Estimular você a cuidar, a perceber e a cuidar desses motivos que te levam ao bem. Parabéns por essa sensibilidade, pelo seu interesse em fazer o bem.